Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, começamos mais um programa O Espírito da Letra, analisando a obra de André Luiz. Aquele saborzinho de saudade chegando, Você sabe por quê, não é? Hoje nós vamos para o último capítulo do livro No Mundo Maior, essa obra que você está vendo atrás de mim aí, e que agora você pode ver em tela cheia, nos ensinou tanta coisa a respeito do pensamento, a respeito da nossa mente, dos problemas emocionais, psicológicos que nós criamos e que agora se prepara para terminar esta saga com esse último capítulo no lar de Cipriana. Então, procure seu livro, vá lá, pegue um papel, uma caneta, um lápis para acompanhar a leitura e, eventualmente, anotar coisas que você não tenha anotado, sinônimos de palavras difíceis, e isso ajudará muito na compreensão do todo. Então, nós vamos lembrar a você que iremos pela última vez para a nossa sala de leitura acompanhar o texto. Vamos lá? Vamos lá. Então, é o capítulo 20º. Como eu disse, o título é No Lar de Cipriana. André Luiz então começa a dizer: encerrada a semana de estudos que me propusera e guardando valores novos no espírito, acompanhei Calderaro em pleno crepúsculo, no entardecer, até uma benfazeja, uma benemérita fundação nas zonas inferiores, naquela região umbralina. Instituição essa que o assistente chamara de Lar de Cipriana. Extremamente surpreso, perplexo, diante do problema que me chamava a atenção, que me exigia essa atenção, como foi o do reencontro inesperado com o meu avô, não me sobravam agora motivos para longas perguntas, longas indagações, daquelas indagações filosófico-científicas, junto à privilegiada cultura do instrutor, que em breve estaria a se despedir. A pesquisa, o meu impulso de pesquisar havia cedido o seu lugar à meditação e o raciocínio havia dado espaço ao sentimento. Eu havia recolhido extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma. Havia examinado diversos doentes com os quais eu travara relações. Identificara moléstias cujas causas estavam presas às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Entre as novidades, porém, encontrara um enfermo que havia me transferido daquela ardente curiosidade intelectual para as cuidadosas, as aprimoradas reflexões no que toca ao destino e ao ser. Reconhecia agora que para conseguir a sabedoria com proveito era indispensável adquirir amor. Naqueles instantes, marcavam em meu ser as perguntas inquietas. Elas não tinham mais sentido, que outrora eu havia reprimido pelo coração dolorido. Eu antes perguntava sem sentir, agora o coração doendo me faz ficar quieto. Poderia, em verdade, ter avançado muito no domínio dos conhecimentos novos, conquistado simpatias de prestígio, renovado as concepções da vida e do universo, melhorando-as. No entanto, de que me valeriam semelhantes troféus se não me fosse possível socorrer aquele
que eu considerava um benfeitor que estava em dificuldade, o meu avô. De pensamento, então, fixo na surpreendente questão da hora, cheguei, em companhia de Calderaro, à enorme instituição em que Cipriana administrava o constante benefício de seu devotamento fraterno. Tratava-se, a meu ver, de casa socorrista diferente de muitas que eu havia conhecido. Parecia grande centro de trabalho propriamente terrestre. A maioria dos companheiros que aí se agitavam não eram portadores de expressão luminosa, mas personalidades tipicamente humanas em processo de regeneração, de reconstrução. Com exceção de Cipriana e de assessores que lhe compunham o séquito, o cortejo, o grupo que a assessorava, a comunidade, que não era pequena, era formada de criaturas evidentemente inferiores. Homens e mulheres parecidos no aspecto àqueles que povoam os círculos carnais. Como acontecia habitualmente, Calderaro veio em meu auxílio esclarecendo. A irmã Cipriana idealizou este amorável reduto, este abrigo de restauração espiritual e concretizou-o, construiu-o, usando os próprios irmãos sofredores e perturbados, que vagueiam, que perambulam nas regiões próximas daqui, na vizinhança. É claro que ela não mora, Cipriana, não é? Ela não reside aqui de maneira sistemática. Todavia, neste colégio, nesta escola de regeneração, ela passa grande parte do tempo. Tempo este que ela consagra, que ela dedica ao seu ministério santificante nas esferas de baixo nível de evolução. No fundo, esta organização funciona sob a vigilância dos próprios companheiros que vão melhorando. Trata-se, portanto, de uma importante escola de reajuste da alma, reajustamento anímico, de autorreconhecimento e de preparação para indivíduos de boa vontade. Nossa benemérita, nossa bondosa amiga iniciou a obra e tornou-se a sua provedora fidelíssima, a mais fiel. Contudo, o Instituto, ele está localizado e ele pertence a uma região inferior para as criaturas que desejem melhorar suas condições de existência. Educandário de passagem, de trânsito, sob a ação direta daqueles que dele colhem algum proveito, dessa forma ele passou a valioso núcleo de instrução e de amparo. Individualidades que deixam a carne física em penosas condições íntimas nos setores do conhecimento, aqui recebem preciosa ajuda a fim de se readaptarem convenientemente à vida. A gente entende então até aqui que o lar de Cipriana não era nosso lar, não era uma instituição, uma colônia linda, maravilhosa, situada lá em cima. Não. Ela estava localizada nas regiões inferiores, densas, ainda no plano espiritual, mas muito densas. E vocês viram que somente Cipriana e os seus ajudantes mais próximos eram espíritos mais elevados. Todos os outros eram aqueles mesmos mendigos, pedintes, leprosos, aqueles mesmos seres das trevas de alguns meses ou alguns anos atrás que, sendo acolhidos, porque aceitaram, e melhorando-se, iam se juntando aos que estavam trabalhando para melhorar outros que chegassem. Era um sistema que se poderia aplicar ali como uma maneira de ajudar aqueles que vinham vindo e que certamente precisariam de amparo, precisariam de apoio, precisariam de pessoas para recolhê-los. Mas, você viu no texto
que todos eles eram muito parecidos com os homens da terra. Não tinham luz. Não eram indivíduos sublimados. Eram aqueles que vinham precisando aprender, precisando se conhecer, precisando melhorar a sua mente, reajustando-se intimamente. E é isso que está lá. É uma escola de reajustamento da alma. Primeiro ponto. É uma escola de autorreconhecimento. Segundo ponto, a pessoa vai se reconhecer a si mesma, quem ela é, o que ela fez de errado. Terceiro ponto, é uma escola de preparação. Preparação? Preparação para quê? Preparação para voltar à Terra. Voltar à vida física. Então, esta é uma forma de evoluir. Mas esses espíritos não podiam voltar de qualquer jeito. Precisavam retornar com algo a mais. E Cipriana, que era aquela que mantinha sob sua fiscalização fidelíssima todo o instituto, ela sabia que para entrar ali, só aqueles que quisessem melhorar suas condições. Não é para qualquer um. E, portanto, nós vamos vendo que toda a estrutura se modelou na região inferior para ajudar os que nela estavam. Porque certamente esses espíritos não poderão ir aos planos mais elevados para preparar uma reencarnação. Precisarão prepará-la dali mesmo. Que é o que está acontecendo com o avôzinho do André Luiz, que agora faz ele ficar pensativo, não é? André Luiz agora não está mais só querendo ser um investigador, ele está sofrendo na carne aquilo que ele descobriu nos capítulos anteriores. Mas nós continuaremos no próximo bloco com a sequência deste último capítulo do livro No Mundo Maior. Nós não demoramos, eu aguardo você. Estamos de volta com a leitura e o comentário do 20º capítulo do livro No Mundo Maior. Capítulo que tem o título No Lar de Cipriana. Lar este que André Luiz está descrevendo. Então, na continuidade do texto, acompanhe-nos. Vamos ver o que André Luiz continua a descrever. Diz ele, grupos diversos de mediana condição dirigiam-se para um edifício que estava localizado no centro dessa vastíssima organização, no qual eu imaginei que se tratasse de um templo votado, consagrado, destinado à prece. Muitos companheiros se encaminhavam rapidamente conversando, passando por nós. Havia ali tanta gente alegre e tanta gente preocupada como em qualquer via pública de uma grande cidade do plano da vida física. Tive a impressão de que visitávamos enorme universidade situada em um clima sombrio. Embora, quanto ao aspecto, fossem distintos, fossem diferentes entre si, quer aqueles pequenos, quer os numerosos ajuntamentos de irmãos que aí se moviam, todos eles eram idênticos uns aos outros pela nota viva de esperança, que fazia com que todos tivessem aquele brilho no olhar, um olhar percussiente, um olhar destinado, interessado, que se deixava penetrar. Quantos se encontravam conosco, não importa quantos fossem, todos exibiam atitude evidentemente de trabalho e de renovação. Ainda mesmo os aleijados e doentes, que aí se encontravam em grande número, mostravam disposições de otimismo transformador. E então Calderaro me explicou. A venerável instrutora
Cipriana, obviamente, montou aqui uma verdadeira oficina de restauração do espírito. Antigos expoentes do orgulho que entre os homens se prendiam, engriponavam na vaidade e no crime, aqueles homens metidos, aqueles homens prepotentes, depois de muitos anos de purgação, e quando demonstrarem propósitos edificantes, são recolhidos a este lugar, a esta casa, onde reorganizam os seus sentimentos e os seus conhecimentos. Para quê? Para darem continuidade ao seu evoluir. Nos caminhos do amanhã, eles precisam melhorar. Ninguém constrói uma nova casa usando as mesmas coisas velhas, os mesmos materiais, as mesmas portas, janelas. Não, é preciso quebrar e pôr coisa nova. Diz Calderaro, daqui, como de outras instituições do mesmo gênero, localizadas em plenas regiões expiatórias, saem inúmeras reencarnações retificadoras, reencarnações corretivas. Não são reencarnações missionárias, não são reencarnações de elevação, não são reencarnações com cunho de aproveitamento coletivo. Nós vimos no caso do avô de André Luiz. São reencarnações expiatórias, corretivas. E diz ele ainda, o programa fundamental de Cipriana é o esquecimento do mal com a valorização permanente do bem ante a luz da esperança em Deus. A princípio, a organização custou a ela muitos sacrifícios em matéria de tempo e de direito, que lhe mereciam os méritos pessoais. No decorrer dos anos, porém, os elementos que ela mesma formou passaram a ajudar a coordenar a obra e a conservá-la. Diz Calderaro, e eu, fala André Luiz, pensava o tamanho da bondade, da sabedoria daquela valente missionária, pronta a todo serviço de colaboração superior, recordando o meu próprio caso, diante do meu demente avô, emaranhado, enroscado, embaraçado nas sombras, quando nós penetramos o santuário, aquele prédio, onde a voz de Cipriana se faria ouvir na oração. Em volta dela, diversas criaturas que lhe eram conhecidas a cercavam. Um cavalheiro, visivelmente confortado, dizia a ela de modo reverente: "Ah, querida irmã, eu segui os seus conselhos e não mais senti pesadelos. Renovei minha atitude para com os familiares. Passei a ajudar, a cooperar ao invés de combater." "Ah", disse Cipriana, "agora sim. O bem duradouro é filho da colaboração fraterna. Você verá quão sensível diferença para a sua felicidade vai se verificar em torno dos seus passos." Depois, aproveitando a conversa, uma simpática senhora disse: "Ah, irmã, a minha situação é outra. Agora reparo que o mundo não foi construído para mim e que a mim me cumpre a obrigação de trabalhar em benefício do mundo." A respeitável interlocutora estampou bela expressão no rosto e disse: Minha filha, o seu progresso é visível. O esquecimento de nossos caprichos pessoais amplia em nós a compreensão." E aí, ali estava um velhinho ouvindo, muito trêmulo, com todas as características de alguém que acabou de deixar a vida física. E então ele dirigiu-se a ela com os olhos marejados de lágrimas. E num tom muito triste balbuciou: "Ah, irmã Cipriana, eu ainda enfrento aqueles antigos achaques, aqueles desajustes
que eu carrego comigo há tempos. Existem instantes em que eu me sinto cair, perdendo a noção de mim mesmo, para despertar em seguida aflito. A orientadora acariciou-o de modo discreto e lhe disse: é natural, meu filho. Porém, esteja convicto de que a situação vai melhorar. Nós gastamos, às vezes, inúmeros anos armazenando impressões que naturalmente não se dissipam em alguns dias. Precisarão de mais tempo para serem reconstruídas. Outros companheiros se aproximavam com o evidente intuito de ouvir Cipriana, mas, ao notar a nossa presença, ela veio sorridente até nós e com muita atenção nos informou: André, o problema do nosso doentinho já foi providenciado, em todas as particularidades, para conseguirmos a solução imediata. O seu avô Cláudio vai demorar-se no recolhimento aqui nesta casa até que esteja em condições de mudança para o nosso Instituto Regenerativo, a terra que o aguarda. Aqui se preparará de maneira conveniente para regressar ao corpo carnal. Tudo se processará com a harmonia desejável. Além disso, nossos cooperadores estão instruídos quanto ao auxílio que devemos a Ismênia para a concretização dos seus ideais. Esta foi a conversa que ela teve com o espírito da Ismênia. Você se recorda nos capítulos anteriores. A Ismênia queria ter um lar, ela queria ter um companheiro que tivesse condições de dar-lhe uma condição mais tranquila, mais equilibrada. E, em troca, ou propondo que ela recebesse aquele espírito como seu futuro filho, Cipriana prometeu que os ajudaria. E é exatamente o que ela está dizendo. Inclusive, com relação a Ismênia, tudo foi preparado para que os seus ideais de mãe, de mulher, de esposa pudessem ser concretizados. Eu, diz André, agradeci, confundido e sensibilizado, rendendo graças a Deus. Nosso entendimento não se prolongou. O sinal da oração nos chamava ao alegre e doce dever. Cipriana, então, assumindo a direção da prece, se fez acompanhar pelos colaboradores diretos que a seguiam naquele momento. Com a minha alma ajoelhada, eu a vi de olhos erguidos para o alto, de onde caía como uma cascata que jorrava intensa luz sobre a sua fronte. O plexo, a nossa área do córtex frontal, do tórax, do cérebro e das mãos, brotavam radiosas emissões de força divina, das quais ela se constituía visível intermediária para todos nós. Alcançados pelos fulgurantes, pelos efusivos raios que fluíam da esfera superior através da sua personalidade sublime, nós nos sentimos embalados por uma indescritível suavidade. Harmonioso coro de uma centena de vozes bem afinadas cantou inesquecível hino de louvor ao Supremo Pai, arrancando de mim copiosas lágrimas de emoção. E logo após, a palavra comovente da instrutora vibrou no ambiente, suplicando a proteção do Cristo através da oração que você vai aproveitar o nosso intervalo e vai ler. Uma oração que nos faz meditar em coisas muito belas. E enquanto você lê, nós vamos para o intervalo e voltamos para o nosso próximo bloco.
quando estaremos aqui meditando a respeito. Até já. Estamos de volta com o terceiro bloco deste capítulo maravilhoso que termina esta obra no mundo maior, escrita pelo Espírito André Luiz através do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. Depois da oração, que eu tenho certeza que você leu com calma, meditando em cada uma das estrofes, vendo a homenagem que ela presta a Jesus de diversas formas, em cada citação, ao mesmo tempo em que se coloca como aqueles que, vendo o Senhor tão luminoso, tão forte, tão poderoso, tão generoso, tão calmo, tão plácido, tão amigo, desejando igualá-lo nos exemplos, reza pedindo forças, na humildade de quem se reconhece ainda tão distante dele. André Luiz está ali presente, vê os efeitos que vão surgindo e agora vai nos explicar aquilo que ele pôde sentir. Acompanhemos o texto então. André diz que o recinto do santuário se fizera resplandecente. Vi então, através do espesso, do grosso véu de lágrimas que me chegavam aos olhos, que maravilhosa coroa de brilhantes evanescentes, brilhantes assim, como que se dissipavam, como que se evaporavam, brilhantes tênues, cintilou por instantes na cabeça venerável daquela missionária do bem. Como se ali houvesse sido instantaneamente colocada por mãos invisíveis. Terminada a reunião, Cipriana, com admirável simplicidade, veio despedir-se de mim. Ora, por que não dizer? Diz André. Tinha meus olhos encobertos de lágrimas. Desejaria segui-la como filho reconhecido para sempre. Tal eram a sabedoria e o amor que lhe transbordavam do Espírito glorificado. Calderaro foi o primeiro a me abraçar, fazendo votos de boa viagem, aos quais eu não pude responder, sufocado pela intensa comoção. Os demais companheiros me saudaram enternecidos. E por fim, Cipriana apertou-me ao peito, beijou-me maternalmente e disse, com os seus olhos úmidos, que o Pai te abençoe, meu filho. Nunca te esqueça a bondade no desempenho de qualquer obrigação. E talvez porque me visse tão profundamente sensibilizado, ainda disse, nós estaremos unidos pelo Espírito, André. Desprendi-me dos seus braços, com as saudades do filho, em cujo santuário interior jamais se extingue a chama da gratidão. De volta agora aos trabalhos que me aguardavam, solitário e comovido, inspirei os perfumes da noite clara que se povoava de prodigiosas mensagens dos astros fulgurantes do céu. E então, mentalmente, supliquei, Senhor misericordioso, digna-te abençoar o verme que eu sou.
tive então a impressão de que meu coração pulsava assim, cheio, orgulhoso. Mas não desse orgulho que nós temos no mundo, assim, como não conter dentro dele mesmo seu próprio sentimento. Estava dentro do meu peito assim, à frente dos meus olhos, as constelações faiscavam, indicando gloriosos destinos no futuro infindável. E ponderando em silêncio a grandeza de Deus, verti copioso pranto de júbilo, de alegria, dando guarida às intraduzíveis sensações que me invadiam a alma, extasiada e feliz, sob nova esperança. Esperança. André Luiz começa este livro como um estudioso. Você se lembra? Ele quer conhecer o destino dos malfeitores. Ele quer ter contato com aqueles que erraram, para onde foram. Quer estudar os sinais, não é? A sinalética dos criminosos. Do outro lado da vida. E esta é uma postura lícita do estudante sincero, que Calderaro logo no começo corrige. Não são bandidos, não são criminosos, não são malfeitores, diz Calderaro. Lembre-se, André, são nossos irmãos enfermos. E ao longo de todos os capítulos, André Luiz nos apresenta um desfile constante de desajustes que nós na Terra chamamos de doença, doideira, maldade, conduta indecente, mas que os espíritos entendem tratar-se de um desequilíbrio da mente, de uma enfermidade que, quando corrigida, a causa desaparece. Mas enquanto não atacada a principal raiz do problema, o espírito encarnado continuará buscando os desvãos escuros, os escaninhos apagados, onde ele possa se meter e disfarçar que não sofre daquilo que sofre. E então André Luiz, no afã de aprender como um bom aluno, vai passando de caso em caso. Visita o hospital onde está o doente perturbado por um espírito que o odeia. E chega a Cipriana e reconsidera o sentimento daqueles dois. Faz com que ambos possam encontrar uma forma de sair do problema. Ainda que o doente tivesse agido de forma gravíssima em relação ao espírito que o obsedava, nós vamos encontrar pessoas que perderam a vida afetivamente falando e que queriam exterminar a vida, achando que beber o veneno era a solução última que lhe daria sossego. Vamos encontrar aqueles que, como os capítulos mostraram, estavam no limite da sanidade naquele fio da navalha, não é? Um falso equilíbrio e a consciência de culpa, beirando a esquizofrenia, chegando ao desenvolvimento de manias. Quem não tem uma maniazinha, não é? Isso já indica que nós precisamos estar atentos ao desenvolvimento de nossas ideias fixas, porque isto conduz ao desajuste do espírito e à enfermidade do corpo. E André Luiz vai então descrevendo a dor particular de cada uma das personagens. Calderaro é o seu acompanhante.
e com toda a argúcia, o saber, com tudo aquilo que um instrutor digno deste nome pode fazer, ele concilia o trabalho, a atenção, com aquela teoria que André Luiz poderia encontrar em qualquer universidade espiritual. Agora é a teoria aplicada. Calderaro então vai visitar estas almas no intuito de ajudá-las, não só para ser um tubo de ensaio, ser um caso de laboratório para ficarem assistindo e ensinando André Luiz, não. Seria crueldade almas que vissem a desgraça e apenas anotassem o que está acontecendo e fossem embora. Não é assim que funciona o universo. Então, o instrutor é aquele que, como enfermeiro das misérias, trabalha para diminuí-las e ensina o novato que quer aprender como funcionam estes mecanismos. Calderaro representa, de uma forma muito clara, aquilo que o Divino Mestre também nos faz pensar a esse respeito. Não criou uma teoria de amor, veio amar, veio vivenciar, veio levantar os caídos, veio multiplicar a esperança, veio dar pão aos famintos, veio curar doentes, veio ensinar os que queriam saber. E a todos ajudou. Não escreveu nada. Não foi de teoria que Jesus viveu. Foi da prática. Então Calderaro, por fim, leva André à excursão, onde o estudante quer encontrar a explicação e ele encontra seu avô. E aí tudo muda. É o avô agora que toca o coração de André. Já não é mais o doutor André Luiz querendo aprender. Agora é o neto agradecido querendo ajudar aquele coração que fizera por ele alguma coisa de bom, mesmo que tenha sido uma pessoa má para os outros. E isso transforma o estudioso, que agora abdica daquela curiosidade vã ou aquela curiosidade pela curiosidade e entendendo que era a ação no bem que faz a gente amadurecer mais do que a gente conhecer. André Luiz agora é outro. Ele mesmo confessa: eu sou um verme. Digna-te, Senhor, abençoar-me. Lindo livro. E nós esperamos que você tenha participado com o seu coração de todas essas belezas. Mas ainda no próximo bloco, nós vamos voltar aqui para comentarmos outras coisas. Eu aguardo você. Estamos de volta para o último bloco deste nosso programa, neste livro. Aqui você está vendo, no mundo maior. Essa obra nos encantou ao longo destes meses, falando sobre a importância do cérebro, a importância da mente para o espírito melhorar, para o espírito se transformar. E se voltarmos aos livros que já trabalhamos aqui, você deve se lembrar, todos estão disponíveis na internet, os capítulos lidos e comentados lá do Nosso Lar. Temos o Nosso Lar, onde André Luiz conta a sua chegada ao mundo espiritual. Depois temos Os Mensageiros, quando André vem fazer um estágio de algum período na Terra e ele então começa a ver como funcionam as coisas no mundo físico. Temos depois Missionários da Luz, que nós já fizemos também, livro belíssimo, que logo nos primeiros capítulos deste nosso programa do livro nós comentamos rapidamente, falando sobre a reencarnação, sobre os processos de ligação do mundo espiritual com o mundo material através da mediunidade, entre outros assuntos. Depois, foi a vez de Obreiros da Vida Eterna,
falar sobre o processo da desencarnação. Vimos obreiros com 5 casos de desencarnação muito bem contados em mínimos detalhes. Agora, terminamos o livro No Mundo Maior, que fala sobre a importância do cérebro, do pensamento, da estrutura que o mundo espiritual e o mundo físico possuem para que o espírito se faça sentir e possa receber as informações do mundo que o cerca, melhorando-se. Daqui a pouquinho, nós vamos para o 6º livro. Neste 6º livro, que você ainda não vai ver a página na capa aí, você espera um pouquinho, nós vamos aprender sobre os processos de obsessão. Como que os espíritos se utilizam desses liames desajustados do cérebro, do pensamento irresponsável, ingênuo, invigilante, da conduta que não é a melhor, do sentimento ruim acumulado pela pessoa, para criar laços que escravizam os encarnados e os espíritos aos sentimentos inferiores. Processos de influenciação sutis que são comuns para todos os encarnados, processos de obsessão, de fascinação, processos que vão chegando até em níveis mais profundos, chamados de obsessão plena, de possessão. Estas são denominações que a doutrina espírita nos apresenta. Alguns chamam inclusive de subjugação, quando a coisa é mais ainda profunda. Mas em nenhuma delas, nós encontraremos o indivíduo encarnado vítima da maldade do espírito. Não. Encontraremos sim uma associação entre os dois que gostam das coisas erradas ou gostam das mesmas coisas ou que têm a mesma inferioridade, se aproximando, se envolvendo, compartilhando as mesmas emoções, aprofundando os desatinos e depois perdendo o autodomínio pela repetição do mal. Este é um mecanismo que, quando nós passamos a conhecê-lo, sabe o que acontece? Acontece que aí você aprende a tomar conta de você mesmo. Você começa a pensar melhor, você começa a atuar de uma forma responsável, você descobre que tem uma explicação para o mal que você está sentindo, que pode estar em você, mas pode estar sendo piorado por alguém que gosta das mesmas coisas que você. Você entende por que determinadas condutas viciosas não são boas para o próprio viciado. E porque às vezes quando se permite entrar por esse caminho é tão difícil de sair dele, porque você tem que trabalhar contra você mesmo e contra todos os seus sócios. Então, quando você descobre essas coisas, o processo de obsessão e como ele se organiza, você sabe como se proteger, se aprende conscientemente, racionalmente, a vislumbrar que um palavrão, numa expressão jocosa ou numa conversa sem assim profundidade, produz um malefício que você nem imagina. Imagina então a fofoca, o fuxico, a calúnia, a mentira, como geram malefícios. E é a partir destes liames, destes enlaces, que nós vamos encontrar nesta obra que André Luiz escreveu através de Francisco Cândido Xavier, um tratado a respeito do equilíbrio emocional e da importância da autodisciplina para nos livrarmos das más companhias, encarnadas
e desencarnadas. Por isso, você que está vendo aqui atrás de mim este livro que nós terminamos, vai ver agora qual será o próximo livro. Aquele que vai falar dos processos obsessivos. O título você está vendo. E as capas variadas que esse livro já teve estão aí. Eu não sei se eu tenho esse livro na minha estante. Esta capa, olha aí, essas correntes, eu já vi essa capa, eu tenho esse livro. Às vezes a gente não lembra do nome, mas lembra do desenho da capa. Então, é o mesmo livro, são 3 capas diferentes. O livro é Libertação. Eu desafio você, se neste livro, quando você ler cada capítulo, se você não se encontrar, você não sabe o que está lendo. E mais do que isso, você, eu tenho certeza, não vai resistir. Em algum momento você vai chorar. Mas vai chorar não de tristeza, não de arrependimento, talvez até. Mas você vai chorar de emoção. É extremamente profunda esta obra. Não porque fala das regiões umbralinas, fala das entidades, não. Fala da vida humana, fala da luta, da sobrevivência de Margarida. Esse livro tem uma história, e esta história está escrita na terra, e nós vamos contá-la para você entender o significado de tudo isto que André Luiz nos está trazendo. Vamos começar a estudar a saga do sacerdote Gregório, de seus ajudantes, daquela mulher maravilhosa, Matilde, e dos espíritos que, acompanhando André Luiz, vão transformar a vida destes seres. Você pode começar a ler. Nós estaremos iniciando a gravação desta obra. Levaremos algumas semanas para começar a apresentar os capítulos. E até lá, vai lendo. Já não fica me esperando. Você já poderá ir compreendendo coisas, analisando situações e enriquecendo-se. Pelo menos, vai procurando o vocabulário que você não entende. Vai tendo essa familiaridade com o dicionário, com o vernáculo. Vai descobrindo a satisfação de aprender. Porque isto significa tirar o espírito da letra. Não é só saber o que o texto quer dizer. É descobrir que você é capaz de ver a riqueza onde a riqueza se encontra. Muito obrigado, queridas irmãs, queridos irmãos, por nos acompanharem, nos aceitarem em seu lar e por fazerem parte desta família que, tanto ou mais do que eu próprio, deseja tirar da letra o espírito. Nós nos vemos então, se Deus o permitir, no nosso próximo livro. André Luiz, através de Francisco Cândido Xavier, Libertação. Que Deus nos abençoe e que te faça muito feliz. Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado por tudo que você nos desejou de felicidade ao longo desta jornada e até o próximo, o Espírito da Letra. Muita paz.